Boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores visitantes, sejam bem-vindos à Câmara Municipal para esta 10ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Solicito do senhor primeiro secretário a leitura do material que consta do expediente. Ofício 259/17 do Executivo, encaminhando o balancete da Receita e Despesa do Executivo referente aos meses de março e abril de 2017. Ofício do Executivo, encaminhando o balancete, Receita e Despesa, despacho à disposição dos vereadores, ciente arquivo-se. Ofício 261/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 85/17, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre a limpeza dos pavimentos, dependências do balneário e informa que o serviço solicitado já foi efetuado e que o local não se encontra em estado de desleixo, pois sua limpeza é efetuada periodicamente. Porém, alguns bandos sujam o local e também que grande parte de suas dependências se encontram fechadas, mas esperamos que brevemente, com o empenho dos poderes legislativo e executivo, conseguimos colocá-lo em funcionamento novamente. Ofício 261/17 do Executivo, dando resposta ao vereador Mauro Divino de Araújo. Fica à disposição dos vereadores após ciente arquivo-se. Ofício 262/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 86/17, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre a construção de redutor de velocidade na rua Joaquim Bandeira da Costa. Informa que solicita do vereador a indicação do qual o número do imóvel ou redutor deve ser construído. Ofício 262/17 do Executivo, dando resposta ao vereador Mauro. Fica à disposição do vereador após ciente arquivo-se. Ofício 263/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 87/17, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre troca de lâmpadas na rua Paulo Dezena. Informa que encaminhou a cópia do requerimento ao setor competente, para que o providencie junto à empresa vencedora da licitação. Ofício 263/17 do Executivo, dando resposta ao vereador Mauro. Fica à disposição do vereador, ciente arquivo-se. Ofício 264/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 88/17, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que verte sobre a pintura de faixa no asfalto e colocação de placas de sinalização em ruas do bairro São Judas Tadeus. Informa que a municipalidade pretende efetuar a sinalização colocando de placas, colocação de placas, e não só no bairro São Judas, mas em toda a cidade. Ofício 264/17, dando resposta ao vereador Mauro, à disposição, ciente arquivo-se. Ofício 265/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 89/17, de autoria da vereadora Regina Helena de Amizelo, que versa sobre a construção de quebra-molas na Avenida Eduardo Livre, nas proximidades da creche municipal, informa que a municipalidade construirá uma lombo-faixa para melhor atender a necessidade das crianças que estudam no local. Ofício 265/17 do Executivo, respondendo à vereadora Regina, à disposição da vereadora, após ciente arquivo. Ofício 266/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 90/17, de autoria da vereadora Regina Helena Jamizero, que versa sobre a poda da mangueira existente na rua Boanés Ferreira, entre os números 49 e 89. E também que o fiscal responsável pela limpeza pública oriente os varredores que não jogar lixo na rua, e ainda colocar uma placa nesse local com os dizeres: proibido jogar lixo. Para orientar também os jardineiros particulares de como fazer descarte correto e, no caso desobediência, seja aplicado às leis municipais vigentes, e informa que encaminhou cópia do requerimento ao setor competente para tomar as devidas providências. Ofício 266/17 do Executivo, respondendo à vereadora Regina. Fica à disposição da vereadora após ciente arquivo. Ofício 267/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 91/17, de autoria da vereadora Regina Helena Janizelo, que versa sobre a falta de iluminação em diversos bairros da cidade. Informa que alguns pontos estão dependendo do que a Eletro efetuasse os reparos na rede elétrica, para depois a Prefeitura efetuar a troca das lâmpadas queimadas. Ofício 267 do Executivo, respondendo à vereadora Regina. Fica à disposição da vereadora após ciente arquivo. Ofício 268/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 29/17, de autoria da vereadora Helena Maria, que versa sobre
o atraso na entrega de seringas para aplicação de insulina em pacientes com diabetes e informa que realmente houve atraso na entrega das seringas devido aos problemas administrativos que já foram sanados e acreditamos que não mais ocorrerão. Ofício 268/17 do Executivo, respondendo o vereador Helena Maria, fica à disposição do vereador, após ciente arquivo. Ofício 269/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 30/17, de autoria da vereadora Regina Helena Janizeno, que versa sobre a colocação de placas com dizeres: proibido jogar lixo nas esquinas das escolas Áureo Soares Timóteo Silva, e informa que a municipalidade está providenciando processo licitatório visando a confecção de diversas placas, e que esse pedido foi enviado à divisão de compras para providências cabíveis. Ofício 269/17 do Executivo, respondendo a vereadora Regina, fica à disposição dos vereadores, após ciente arquivo. Ofício 270/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 31/17, de autoria do vereador José Sebastião Chodeiro da Silva, que versa sobre interceder junto à CDHU para a construção de casas populares. Informa que a municipalidade está efetuando o levantamento das novas áreas, visando a construção de futuros conjuntos habitacionais, em busca de recursos para essas finalidades. Ofício 270/17 do Executivo, respondendo o vereador Zito, fica à disposição do vereador, após ciente arquivo. Ofício 271/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 32/17, de autoria do vereador Ricardo Peral, que versa sobre a colocação de barra de proteção na escada localizada na rua Dom Alberto, número 222, distrito de São Roque da Fartura. Informa que encaminhou a cópia do requerimento ao Departamento de Trânsito para as devidas providências. Ofício 271/17 do Executivo, respondendo o vereador Ricardo, fica à disposição do vereador, após ciente arquivo. Ofício 272/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 33/17, de autoria do vereador José Benedito de Freitas de Oliveira, que versa sobre a colocação de postos de iluminação na academia ao ar livre do balneário. Informa que irá providenciar mais rápido possível a colocação deste posto. Ofício 272/17 do Executivo, respondendo nosso vereador José Benedito, fica à disposição do vereador, após ciente arquivo. Ofício 277/17 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 21/17, que dispõe sobre o índice de correção de valores de contribuições previdenciárias para o parcelamento de débitos do município de Águas da Prata para o Fundo de Previdências e benefício dos servidores públicos do município de Águas da Prata, e adota outras providências. Ofício 277/17 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 37/17, despacho às comissões competentes para emitir parecer. Ofício 282/17 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 22/17, que trata de emenda à lei número 2223/16, que os fins de alteração anexo denominado demonstrativo 7º do artigo 2º para fins da estimativa e consideração de renúncia para a concessão de refis. Ofício 282/17 do Executivo, encaminhando o projeto de lei número 38/17, despacho, é o processo 3817, despacho às comissões competentes para emitir parecer. Ofício da Prefeitura Municipal, convidando a presidência para o desfile comemorativo aos 82 anos da Administração Política e Administrativa, que se realizará dia 3/7 às 8 horas na Praça da Bandeira. Onde está isso? O ofício, como acho que todos os vereadores já receberam, né, convidando todos para o desfile próximo dia 3, segunda-feira, aniversário da nossa estância. Início às 8 horas na Praça da Bandeira, todos mais convidados, convocados para estarmos presentes, prestigiando mais um aniversário da nossa cidade. Ofício do Conselho Municipal de Assistência Social de Águas da Prata, convidando todos os vereadores a participarem da 9ª Conferência Nacional de Assistência Social, a ser realizada no dia 27/6, das 13 às 17 horas, no Anfiteatro do Balneário Teotônio Vilela. Em cima da hora. Ofício da Assistência Social, convidando para a conferência municipal ser realizada no dia de amanhã, da 1 às 5 horas, no balneário Teotônio Vilela. É importante que os
os vereadores que possam estar presentes, tá? A conferência ela é registrada em ata, tem diversas obrigações que vão inclusive para o Estado e para a Federação. Então, a participação dos vereadores é fundamental também. Embora a gente tenha uma viagem, eu, o seu Luiz Ricardo e o Zé, a gente conta com os outros vereadores para estarem presentes. Que hora que vai ser? 1h, da 1h05, no anfiteatro. Ofício do deputado Barros Munhoz informando que estão em transmite na Assembleia Legislativa projetos 5717 que reduz a multa e juros dos contribuintes em débitos com ICMS, viabilizando as empresas a continuar a desenvolver suas atividades. O projeto de lei 25317 visando a reduzir litígios com o fisco, proporcionando assim benefício aos contribuintes quanto ao Estado, assim gerarão mais valores e receitas para os municípios paulistas. Ofício do deputado informando sobre o tema dos projetos de lei 5717 e 253/17 disponíveis na Assembleia Legislativa de autoria do governador Geraldo Alckmin. Fica à disposição dos vereadores, após ciente arquivo-se. Requerimento 117, de autoria da vereadora Regina Janizela e do vereador Mauro Divino de Araújo, solicitando ao Executivo declarar de utilidade pública o Grupo Escoteiro Rainha das Águas. Requerimento número 100/17, de autoria da vereadora Regina e do vereador Mauro, solicitando ao Executivo declaração de utilidade pública o Grupo Escoteiro Rainha das Águas. Eu coloco em discussão. Quer essa palavra? Conceda a palavra, vereador. Boa noite. Então, boa noite. Eu acho muito importante, porque o trabalho que eles têm desenvolvido na cidade, os escoteiros, principalmente para as crianças e para os jovens, é muito bonito, não só nessa parte de lazer, de amor à natureza, mas religioso também, né? Não focando uma religião, mas focando Deus. Então, eu acho, tentando tirar as crianças da rua, das drogas, então acho que seria muito importante que o nosso excelentíssimo prefeito pudesse olhar melhor para esses escoteiros e pudesse realmente considerar de utilidade pública. Obrigada. Sim, de nada. Tem essa palavra? Solicita a palavra, vereador. Eu fiz parte. Autorizo. Eu fiz parte, ajudei eles um pouco, mas não é muito sério esse negócio, não. Sinceridade, não tem controle de verba, não tem controle de nada. O dinheiro entra, some, ninguém presta conta de nada, é um negócio... Eu fiz lanche, eu fiz feijoada, fiz isso, você não vê o dinheiro onde que vai. Para esse mesmo grupo? Para esse mesmo grupo. E eu até saí fora. Eu abandonei porque é um negócio que precisava ser mais bem controlado. Então eu acho que isso já que eu estou passando para a prefeitura, tem que analisar, né, estudar e ver o que ele pode fazer, né? Tem que realmente a coisa tem que estar bem esclarecido. Você pede prestação de conta, não tem. Você pede onde vai o dinheiro, não tem. É um negócio meio... Mas eu acho que eles ainda não têm, porque eles não têm um projeto, um dinheiro que venha para eles, não é, vereador? Mas eu fiz lanche na praça, arrecadou dinheiro, sumiu. Eu fiz feijoada, arrecadou dinheiro, sumiu. Vamos depois, né, então, solicitar providência aí para eles fazerem esclarecimento, né? Eles tinham que ter um livro caixa, eles não têm, assim, esse tesoureiro, esse é o não sei o que, eles não têm. Mas eu acho que exatamente por isso, porque eles ainda não têm uma organização, eles precisariam, né, ter dentro desse projeto, já incluir tudo isso, porque daí tem que ter um estatuto, tem que ter uma coisa bem formada, né, uma diretoria, talvez eles não tenham ainda isso, né, por isso que ainda não tem esse tipo de esclarecimento. A intenção é boa, porém há alguns detalhes a serem melhorados, né? Sim, acho que é importante também o grupo ter a organização dentro do que o vereador levantou, a vereadora também, né? Sim. E fica essa solicitação para o executivo analisar com calma e até auxiliar o grupo, de repente, que precisa de uma assessoria para poder melhor atuar no município. Tanto que com o requerimento eu estou mandando junto como eles trabalham, né? Está indo junto uma carta explicando qual é o trabalho deles. Certo. Então, cabe agora ao Executivo analisar o que dá para ser feito, o que é melhor para eles, né?
Certinho, Obrigada, vereadora. presidente. Continua em discussão. Peço a palavra? Autoriza a palavra, vereador. Então, assim que começou, o João Gabriel, meu neto, entrou, foi um dos primeiros, gostava de ir e tal. É o seguinte, eles pagam uma mensalidade por mês, continua, Vitor, pagando? Por exemplo, aí chegavam, quando vai para acampamentos, para os lugares, é pago também, que vai para uma escola, é tudo pago, né? O que mais? Aí chegava, eles pediam um prato de alguma coisa, aí o que eu achava errado é que aí as crianças saíam vendendo de porta em porta, né? Até aí tudo bem, né? Mas aí eles estavam meio reclamando já que bate com bolo, você está entendendo? Mas a gente cooperava com tudo, inclusive para ir para São Paulo, né? Que fica registrado, foi pago também, né? Várias coisas. E entrava o dinheiro, sim, mas aí eu não sei. Eu vi isso agora, o João Gabriel saiu, aí ele foi para São João, e não foi, continua do mesmo jeito. O negócio é meio bagunçado. Né? Muito bagunçado. E paga-se por mês também, né? Tem uma mensalidade. Aí eu também não sei, vendia bastante coisa. Nós dávamos, por exemplo, cada um levava um prato e tal, e saía vendendo, né? E arrecadava também, mas quando saía fora também era tudo por conta da gente. Tudo, uniforme, tudo, né? Então precisa verificar assim, né? Assim, é legal, o grupo é maravilhoso, faz um trabalho muito lindo, bonito mesmo, sabe? Bem ali, mas tem esse mesmo. E a parte financeira, como que está sendo administrada, né? Tá certo. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício no sentido requerido. Antes de dar prosseguimento, secretário, eu gostaria de solicitar porque a gente, quando ao interceder o colega, solicite a palavra a ele, tá? Porque senão a gente tem problema na hora de digitar a data, a ata, né? E o regimento interno também. Quando um fala, o outro pode pedir, mas tem que pedir a solicitação, a autorização, né? Pedir uma parte ao colega para poder fazer o uso também. Às vezes a gente esquece, é natural, mas é sempre bom estar lembrando. Muito obrigado. Pode continuar. Requerimento 101/17, autoria da vereadora Regina Januzelo, solicitando ao Executivo determinar a Secretaria competente efetuar a colocação dos bancos na rua Dr. Brandão que foram retirados pela administração anterior. Requerimento 101/17 da vereadora Regina Helena, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício no sentido requerido. Requerimento 102/17, autoria da vereadora Regina Januzelo, solicitando ao Executivo determinar a Secretaria competente efetuar o conserto do alambrado no Parque Infantil localizado em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida, que após o conserto, colocá-lo em funcionamento. Requerimento 102/17 da vereadora Regina, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício no sentido requerido. Requerimento 103/17, autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, solicitando a Sabesp providências e conserto imediato dos buracos que estão afundando e foram feitos pela referida companhia em ruas como Anunciata Dezena, no Jardim do Lago, Aparecida Casarinho de Oliveira, número 185, Jardim das Paineiras, Antônio Surito, 52, e Atilo Rogante, 145, no Jardim Nova Prata, e Alzira Binatti, número 160, no Jardim São Paulo, conforme previsão da Lei Municipal 1942/12. Requerimento 103/17 do nosso vice-presidente, vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, eu coloco em discussão. Eu peço a palavra, presidente. Conceda a palavra, vereador. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, isso aí já é uma discussão que a gente já vinha há tempo para a Sabesp, né? São aquelas
aqueles cortes que eles fizeram há uns anos atrás, há uns meses atrás, que estão afundando, né? Que algumas pessoas aí, são algumas ruas, né, Zito? Tem várias ruas da cidade inteira que eles refaçam esse serviço, né? Tem algumas que já fizeram, algumas no bairro na Moneira, já fizeram 2 essa semana, e acredito que eles têm que correr a cidade inteira, não só esse, eles têm vários lugares em toda a cidade, né? Obrigado, né? De nada. Continue em discussão. Só lembrando aquilo que eu falei da Gabriel Ferreira, os paralelepípedos que fizeram essa semana aí, tá muito bom. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie no sentido requerido. Requerimento 104/17, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que seja oficiado ao Executivo para que determine a Secretaria competente o conserto do bueiro que está afundando, localizado na cabeceira da ponte, na rua Joaquim Bandeira da Costa, e também a poda de uma árvore no local, pois seus galhos estão cortando a rede elétrica, em contato com a rede elétrica. Requerimento 104/17, do vereador Mauro Divino de Araújo, eu coloco em discussão. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra, vereador. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite. Essa ponte que eu acabei de colocar aí, sobre o bueiro, além de ele estar bem afundado, e ele está em cima da calçada, a calçada está baixando, é de frente com uma casa, perigoso até a pessoa ou criança passar e cair lá dentro. Então, peço um carinho para ver isso aí. Providências. Continue em discussão. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie no sentido requerido. Requerimento 105/17, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, solicitando do Executivo para que determine a Secretaria competente a colocação de corrimãos na entrada do pronto-socorro, localizado nas imediações do pronto-socorro, nas imediações do ponto de táxi, tendo em vista se tratar de medida urgente e necessária para dar apoio e segurança aos idosos que necessitam do atendimento médico na unidade de saúde. E outro na rua Coronel Ernesto Oliveira, quase de frente ao bairro do PAN, que dá acesso à rua Matilde Setúbal, Jardim Nova Praça, porque este último é muito utilizado e está totalmente danificado. Requerimento 105/17, do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, eu coloco em discussão. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra. Esse do pronto-socorro aí, ele tem um índice assim, muito pequeno, sabe? Para as pessoas que têm boa locomoção, não acha assim a dificuldade. Mas uma pessoa de muita idade, sabe? E algumas pessoas me pediram isso. Para mim não precisava, mas as pessoas de idade realmente eles tinham uma dificuldade, né? E esse lá do PAN, esse realmente está com um problema sério, né? Obrigado. É antigo. Esse é antigo. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Foi aprovado por unanimidade e oficie no sentido requerido. Requerimento 106/17, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, solicitando do Executivo para que determine a Secretaria competente conserto da estrada que dá acesso ao sítio do senhor Eduardo Evaristo Caula. Requerimento 106/17, vereador Luiz, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie no sentido requerido. Requerimento 107/17, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, solicitando ao Executivo para que determine a Secretaria competente que preencha com asfalto a depressão existente na rua Fábio Dezena Moneda, Jardim Moneda, que tendo em vista a mesma está comprometendo o tráfego de veículos, inclusive chegando a danificá-los. Requerimento 107/17, do vereador Luiz, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie no sentido requerido. Requerimento 108/17, de autoria do... Nada, desculpa. Requerimento 108/17, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, solicitando ao Executivo para que determine a Secretaria competente limpeza e retirada do excesso de areia
da piscina do Boi, tendo em vista que a mesma está com aspecto de desleixo, causando poluição visual aos moradores das adjacências, como também aquelas pessoas que ainda visitam esse ponto turístico. Requer ainda que Vossa Senhoria, juntamente com a Secretaria de Esporte e Turismo, estude a possibilidade de apresentar projetos de revitalização da piscina do Boi, porque a mesma fica em área central do município, inclusive dotada de pracinhas públicas. Requerimento 108/17, também do vereador Luiz, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício no sentido requerido. Terminado o material do expediente, passo a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimento verbal. Essa palavra, presidente? Conceda a palavra, vereador. Eu queria uma satisfação do Executivo sobre a compra dos remédios de alto custo. Como é que funciona, se tem, o que está faltando, porque o problema é o seguinte, tudo que acontece é culpa dos vereadores, né? Os vereadores não estão fazendo nada. Só que a gente não tem obrigação, a gente fiscaliza, né? Não é a gente que compra os remédios. E teve 3 munícipes que veio reclamar que estava faltando, que precisava. Então eu queria saber como é que funciona, de onde vem o dinheiro, se tem uma satisfação do Executivo. Certo. Sobre remédio de alto custo. Requerimento verbal do vereador Zé Benedito, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Depois só redigir junto à secretaria certinho os termos do requerimento. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Peço palavra. Concedo a palavra, vereador. Eu queria que o Executivo conseguisse uma reunião com o presidente da Renovias, com o diretor da Renovias. Não sei se é Renovias ainda ou mudou, agora é... Já parece que vai mudar, né? Mas ainda é Renovias. É Renovias, para prestar uma satisfação para nós, porque São João Vargem Grande do Sul 100 por hora. São João Pinhal 100 por hora. São João Prata 80 por hora. É uma indústria da multa mesmo isso daqui. Seja antigo também. É 60 por hora para subir aqui. E só fica aí. Sabia que todas as multas, nenhuma é para Prata, né? Que até na balança é para São João da Boa Vista. Então quem arrecada é São João da Boa Vista. Essa semana semana passada eles puseram guarda em cima da ponte ali da fábrica de colchão com aquela máquina. Isso aí na verdade é DR, viu? Então, mas é... Um joga pro DR, não, o DR joga pro Arteste, o Arteste joga pro Renovias. É a pista normal, aqui que nós temos uma pista dupla, se você vai multar, pode ver que é radar todo dia e a polícia rodoviária todo santo dia. Né? Se tinha jeito de a gente revogar esse negócio deles aí, conversar com eles. Vamos estender ao DR e ao Arteste também esse requerimento para... para nossa satisfação, subir essa serra a 60 por hora... pelo amor de Deus, velho. O Beto foi multado semana passada 62 por hora, não sei, 63 por hora, descendo a serra. Então tinha que rever isso aí. E é só a nossa aqui. Sim. Você pega de Aguaí a São Paulo é 120 a pista. Você pega de Aguaí a São João é 110. E agora você pega na Prata 80 por hora. É pra a gente dar uma chamada nesses caras aí, ver que conversa com eles. Continua em discussão o requerimento verbal do vereador Zito. Peço palavra. Dentro do assunto. Oi? Dentro do assunto dele, né? Isso. Conceda a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente. É uma briga. Essa questão dessa velocidade que colocaram, somente do Marco Visório até Águas da Prata, desde há 8 anos mais ou menos que a gente vem brigando com isso aí, tá? Esse mandato passado a gente brigou várias vezes essa questão de velocidade, mas a gente não conseguiu, nós não conseguimos, não tivemos êxito a respeito desse pedido que a gente fez, né, por várias vezes, a Artesp, a Renovias, a DR, a gente tentou de várias formas, o Gaia também tentou por várias vezes, a gente não conseguiu, porque diz eles que é um engenheiro de trânsito que coloca e depois que coloca ele não tira mais, né?
Essa é a resposta, o argumento deles, né? Porque é terrível a gente andar 60 por hora nessa descida aí, nessa pista muito boa. Eles fazem umas pistas, umas estradas muito boas, né? E dá para você andar tipo assim, 80 por hora. Agora você vai andar 60 por hora, você não consegue andar nessa pista 60 por hora, é muito difícil, né? Tem toda a razão. Eu acho que a gente tem que tentar, não estou dizendo que a gente vai tentar, tem que tentar de novo. Vamos novamente chamar esse povo, conversar novamente com eles. Mas a gente tentou bastante já em cima disso aí. E daqui também da Prata até São João da Boa Vista também, né? A gente brigou por isso também, porque eu acho que a velocidade de 80 por hora também daqui até São João da Boa Vista também eu acho um pouco baixa, poderia ser 100 por hora, pela pista que tem, né? Até 90 já ajudaria, né? Já ajudaria, né? Então eu acho que a gente tem que brigar mesmo, tá? Eu concordo com o vereador Zito, eu acho que é isso. Tem que chamar os homens aí e tentar brigar para ver se a gente consegue acertar alguma coisa. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento verbal do vereador Zito. Eu queria fazer algumas considerações também, até por conta, acompanhando o que o vereador Ângelo falou, a gente vira e mexe, acho que toda a sessão aqui a gente está tendo que se remeter a renovias, assuntos do ARTESP, do DR, e eu gostaria aí de estar até falando aos senhores vereadores que nosso executivo, que tem a autonomia de tratar em assuntos de trânsito, que tome alguma providência sobre esse trânsito pesado que acontece, porque nossa cidade, vocês mais do que eu veem ela sendo explorada por esse tráfego de caminhões. A gente perde as coisas, todo mundo trata a gente que nem qualquer um, né? A gente tem que cuidar de uma cidade, tem que cuidar de uma rodovia, para eles é apenas rodovia, eles não querem saber de colocar uma faixa de pedestre, não quer saber de colocar nada de sinalização. Tudo que a gente pede é dado de ombro, né? Eu, em respeito ao cargo, eu não vou dizer qualquer solução para isso, mas eu acho que está pelo menos da minha paciência aí já é o fim da picada. Bateu um carro esses dias no caminhão aqui, né, na barrinha em frente, aí todo mundo corre para socorrer, e fica isso aí, passando um tremião de eucalipto todo dia. É um absurdo dentro de uma cidade passar um tremião gigante, ocupando 2 faixas, e a gente tem que ficar assistindo isso e levando por conta disso ainda. Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar juntos, os vereadores e prefeitos, tentar fazer essa reunião e, se não der, tomar providência mais enérgica, porque passou da hora. Enquanto a gente tiver esse papel de ficar aceitando tudo que acontece numa cidade, a gente ficar de calado, né, aceitando esse tipo de resposta para a gente, nada vai acontecer. Então, apoio o teu requerimento, peço para que a gente possa, nessa semana, aproveitar o período de recesso para também ver essa questão da reunião, para isso ter um fim daqui para frente, porque é brincadeira, parece tiração de sarro, né? Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa na nossa cidade. A gente tem um raio aí de 30, 40 cidades que nenhuma passa uma rodovia dentro, e aqui é a única cidade que passa, eles ainda não põem um redutor que a gente pede para os nossos crianças, nossos idosos, e a gente tem que ficar aceitando esse tipo de resposta que eles dão. Então, declaro meu apoio ao seu requerimento e continue em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco o requerimento verbal em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, depois só na secretaria para ajudar a redação do requerimento. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra, vereador. Eu queria fazer um requerimento verbal e algumas explicações também, porque várias pessoas que frequentam o pronto-socorro vieram pedir para mim do porquê vários aparelhos que lá tem, que até cidades da região, aqui a gente está sendo referência, tipo um eco, a esteira e outras coisas estão desativadas e não estão quebradas. Então, tem pessoas... Aí, o que acontece? Tem para fazer os exames aqui, por exemplo, esses que eu estou falando, é a doutora Luciana que sempre fez, ela, né, especialista nesses exames, ela que sempre fez. Tiraram ela e desativaram os aparelhos. Então, as pessoas estão sendo encaminhadas para cidades longe, que aí acaba demorando meses. Às vezes, uma pessoa que precisa urgente, tipo um problema de coração, a pessoa morre e não dá tempo de fazer, sendo que nós temos aqui e eles estão todos desativados. Então eu queria um esclarecimento por que dessa desativação desses aparelhos e por que tiraram a doutora Luciana de cardiologista, sendo que ela é querida da cidade inteira.
os pacientes dela, que não só ela, tem vários médicos ótimos, estão todos revoltados, porque não estão satisfeitos com quem está no lugar dela, jogaram ela para um plantão, sendo que ela fazia, além das consultas, ela fazia todos esses exames. Então eu gostaria de uma explicação a respeito disso. A senhora tem a listagem desses equipamentos que não funcionam? O que eu tenho, que eu sei, é a esteira, o eco, tem mais, acho que mais uns 2 ou 3, eu não me lembro os nomes. Mas, enfim, todos que estão em funcionamento, eu gostaria de saber por que eles não estão, tem um especialista, qual é o motivo. Se eles tivessem quebrado, tudo bem, mas não estão quebrados. Foram desmontados. O meu questionamento é que o vereador Ângelo fez um requerimento nesse sentido e falaram que estava tudo funcionando. Não estão funcionando. Inclusive, eu estive no pronto-socorro conversando com funcionários de lá e eles não estão. Tá jóia. Continue a discussão. Peço a palavra? Conceda a palavra, vereador. Muito bom que você fez o requerimento novamente, mas o que faz um mês, mais ou menos, que enviaram uma resposta, acho que nem um mês ainda, que enviaram uma resposta, que eu fiz o mesmo questionamento ao secretário de saúde, por que alguns aparelhos que são novos, funcionam muito bem e está parado, não estão fazendo exames, por que não estão fazendo exames? E ele disse na resposta, né, presidente? Está tudo funcionando. Está todos funcionando. Não, eu fui verificar para não... Essa foi a resposta que eu tive. Funcionando e pode estar, mas não está funcionando. Parabéns. Continua. Ou que você reforça novamente, quem sabe ele pode responder de uma forma mais... Continue a discussão. Obrigado, vereador. Dessa palavra. Conceda a palavra, vereador. Então, eu também estive lá, até inclusive eu necessitei de usar um aparelho lá de elétrico. E não tinha onde colocar, não tinha onde lugar para se fazer o elétrico. Aí eu fiquei pensando, se uma pessoa chegar muito grave, até instalar o elétrico lá já morreu. É uma coisa séria. Certo. Continua a discussão. Só gostaria de fazer uma colocação. Acho que a gente está sabendo dos aparelhos, cabe até como função nossa fazer uma diligência, né? Pega a comissão não só de saúde, mas todos os vereadores que estão interessados, vai lá sem marcar a hora e fala com o secretário. Vamos ver esses equipamentos, onde estão, né? Por que está assim? Liga para o prefeito está disponível, se o prefeito não atender, liga para o chefe de gabinete, para a gente tomar iniciativa também de ir fiscalizar pessoalmente e saber direitinho o que está acontecendo, porque responde que está tudo funcionando, na outra semana está tudo parado, alguma coisa tem errado. Dessa parte, presidente, Conceda a parte. Eu acho que a gente já está na hora de parar de só falar que vamos fazer, tá? E realmente se reunir e vamos, porque a gente, desde como a gente está falando, nós deveríamos se reunir, nós deveríamos fazer isso e ninguém está fazendo. Sim. Então eu acho que nós temos que ir sim, não só lá. Esse negócio da Renovias, que nem o vereador Zito falou, eu acho que a gente teria que ir em todo mundo, se for preciso, ir lá no Ministério lá do Transporte, aonde for preciso, vamos juntos, porque senão nunca a gente vai conseguir chegar a conclusão nenhuma. Obrigada. De nada. Só continuando, é importantíssimo a gente fazer as coisas unidos, porém nada impede da gente fazer individualmente também, né? Receber uma reclamação, ver que pode resolver na hora ali, pega e vai, né? Temos que fazer, temos as comissões, devemos, como a gente conversou na última sessão, até conversando alguma coisa no grupo, da gente poder tomar iniciativa junto, mas nada impede de cada um também, vocês são autoridade civil do município. Ninguém pode fechar as portas, ninguém pode deixar de dar resposta para vocês aonde vocês forem, o que for público, todo mundo tem que atender e dar resposta. E fica passivo ainda de mentir e ter que responder. Então, vamos reforçar aí nossa função. Somos legitimados, aí temos 100% da votação da população, fazer valer essas diligências também, não só na saúde, na educação, ouviu falar, seja no galpão também do pessoal, qualquer setor público, vamos lá, vamos averiguar e vamos trazer para tomar providência. O requerimento é bom, é um ótimo artifício para a gente pedir, solicitar, mas ficar nesse negócio de pergunta, responde, não dá em nada. Eu fiquei 4 anos nisso e não deu em nada. É um ou outro requerimento que atendeu pela metade. Então, se a gente não estiver presente corpo a corpo ali com o servidor, com a população, a gente vai cada dia mais ser xingado no Facebook.
Concedo a palavra. Isso que eu falei aquele dia, nós temos que pegar e ir lá. Vamos lá, professor, por que não está funcionando? Qual é o motivo? Não tem funcionário? Ué, parece que funcionário tem de monte, é saber pôr eles para trabalhar lá. É catar aí, vamos marcar um dia de semana? Vamos lá. Se não pode os 9, vai 4, 5, 3, vamos lá. Eu sou assim, o que está acontecendo? Por que tanta reclamação? Eu tive lá, conversei com o médico, ele me respondeu o seguinte: os aparelhos estão lá, não foram desmontados, tá? Só que eles estão atrás, sim, de, como é que a gente fala? Para um técnico, né, que faça direito esses exames. E ele até me explicou por que a doutora Luciana foi afastada, mas eu prefiro não entrar nesse detalhe. Se alguém quiser também saber, pode ir lá. Essa pessoa até me falou o porquê, tá? É um médico e que tem os aparelhos, eles estão até. Ele falou, eu não posso te falar porque isso cabe ao prefeito ou ao secretário da saúde, mas que eles estão tentando um técnico, né? Um especialista, por exemplo. Tem que ser um cardiologista para fazer um eco, mas com a especialidade mesmo nisso, como tem em São João. Radiologista. Que tenha mesmo a especialidade como tem em São João. E talvez o mesmo seria da esteira. Eu acredito que seria os dois. E ficou. Eu fui, perguntei, eles explicaram e tá assim. Mas é bom entrar com o requerimento, porque aí eles também entram ou vai. Helena, oi. Mas você está impressionado? Daqui um mês e meio alguém reclama e fala, nós estamos arrumando um técnico. Daqui um ano nós estamos arrumando um técnico. Daqui 3 anos nós estamos arrumando um técnico. Foi essa semana. Por 4 anos só dão assim a resposta, mas não faz o... foi essa semana eu conversei, não foi com o secretário, foi com o médico mesmo, porque eu estava com essa dúvida que eu lembro que você me falou. Aí coincidiu de eu conversar e ele me falou. E esse assunto ainda continua, eu posso continuar com a palavra para pedir um requerimento verbal ou não? Encerrar a palavra e eu depois... Tá bom, então cadê? Continua em discussão, é o requerimento da vereadora Regina, né? Quem não fez o uso da palavra ainda. Eu coloco então em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficio no sentido requerido. Continua a palavra livre aos senhores vereadores que ainda não fizeram uso. Essa palavra, senhor presidente. Por favor. É sobre as casas populares. Eu já fiz um requerimento e fui atendido, mas só que o serviço que fizeram lá foi um relaxo, que lá não se faz com ninguém. Tanto as casinhas como os prédios estão com problema. Então eu queria saber quem que é o responsável por isso. Se é a prefeitura que tem que entrar com ação, se é a CDHU, convocar pelo menos as autoridades para dar uma explicação para o povo. Acho que eles não merecem, já estão pagando certinho, na hora de receber, eles recebem. Agora para dar um atendimento para eles. Aí vai numa prefeitura e diz que eles têm que arrumar o prédio lá sozinhos. Eles não vão subir lá no telhado de um prédio se alguém não dá uma informação para eles como fazer isso. Então acho que está um desdeixo muito. Então eu pediria que se eles fizessem uma reunião com eles, pelo menos, com sua consideração. Vereador, dá uma parte? O problema maior é o seguinte, lá, eu perguntei pro pessoal dos prédios lá, e eles falam que é o engenheiro da prefeitura que tem que tomar providência. Mas o cara não toma providência, como é que faz? Vai deixar cair primeiro, machucar alguém, para depois tomar providência? Ah, não tem como, né, gente? Não dá. Ou ele toma providência ou manda alguém tomar. Como é que faz? E a casinha está lá para quem quiser ver. A situação está lá, crítica. Dá uma parte para mim? Posso? Posso pedir? Da outra vez, em 2009, quando nós fomos, o que foi feito? Foi o próprio presidente da época da Câmara que pediu para vir do CDHU e foi feita uma reunião, você lembra, Maurinho, disso lá? E parece que muitas coisas que estavam pendentes foram resolvidas. Lembra, Cida, não foi? Aí veio 2 ou 3, várias coisas, aproveitou, acho que eles ficaram aí 2 dias, 2 finais de semana e resolveram. Seria o caso também de não sei
se seria o caso, mas até, Fabinho, foi até o presidente da Câmara até que pediu, eles vieram, conversou com o pessoal, que às vezes tem até mais problemas lá, né? E eles vieram. Vamos... Terminou, Não, vereador? terminei. Vou fazer o seguinte, endereçar esse requerimento verbal do vereador ao responsável da CDHU, e não havendo providência, a gente convoca, faz a convocação aí, junto à prefeitura. Qualquer instituição que a gente faça requerimento, tem que notificar o prefeito também para tomar ciência e endossar o pedido do vereador, tá? Então endereçar a CDHU avisando o prefeito para enviar esse Não é o Djalma que requerimento. está na CDHU da região? Mas ele Ele está faz alguma coisa da CDHU. Rio Claro, onde que é? Araraquara. Não era o Djalma dessa região? Não, parece que saiu agora só em Araraquara. Não, mas ele continua no cargo, pastor CDHU. Custa também, né? Saber com ele. Continua em discussão, requerimento verbal do vereador Mauro. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se no sentido requerido. Mais algum vereador queira fazer uso? Eu quero fazer um requerimento verbal. Vereadora Lena. Da saúde também. Tá. Eu tive conversando com esse médico, uma coisa que ele reclamou, que quando vem, principalmente pessoas idosas lá, ele faz a consulta e a pessoa, por exemplo, precisa tomar 3 meses do remédio, que ele dá a receita para 3 meses, né? São 90 comprimidos, no caso, o exemplo que ele deu. Só que chega na farmácia e eles não dão. Por exemplo, eu estou falando de pessoas que moram fora, roça, que é difícil para ficar vindo e voltando. Aí eles dão lá para 15 dias ou para 20 dias, nunca chega assim para um mês ou para um mês. Aí, mas a receita aí eles entregam e a receita fica detida ali, mas na receita tá, que é para 3 meses, certinha a receita. Aí o que acontece? Aí a pessoa mora fora, não chega no dia, para. O que acontece? Quando você está tomando um remédio, você não pode parar, porque se é para tomar, então eles vêm, eles pedem, aí chega aí, ele tem que passar no médico de novo para pegar a receita, por exemplo, ele dá para 30 dias, aí eles têm que voltar. Ele falou errado, eles moram na roça, aí eles vêm, aqui está um tumulto de gente, então eu já dou os 90 dias, mas eles não entregam. Se dá às vezes para um mês, eles entregam 15 para 15 dias, depois a pessoa, esses dias houve um caso sério ali, que a mulher tem mal de Alzheimer, e foi lá, ele deu a receita para dar os comprimidos certinho, tá? Não deu, a moça veio, aí não quiseram entregar lá, teve que buscar a mãe em casa, passar pelo médico novamente para dar a mesma receita para dar o restante do remédio. Então, no caso assim, a gente gostaria que fosse, por que acontece isso? Se não tem como eles já entregarem os remédios certos que está na receita para as pessoas não precisarem irem e virem, tá bom? Muito bem, vereador. Alguém quer fazer algum comentário sobre o requerimento da Lena? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se. Continua a palavra livre a quem não fez uso. Eu peço a palavra, senhor presidente. Você dá a palavra, vereador. Eu gostaria que o prefeito, né, ele me explicasse a respeito do estádio lá, daquelas cadeiras que foram colocadas. Algumas pessoas estão me cobrando porque explicasse o porquê aquele projeto foi um projeto, na verdade, mal feito, né? Sabemos que foi colocado as cadeiras, é inviável, não tem uso, não vai poder usar, não tem nem como limpar. E quem será a responsabilidade daquilo lá? Se é da gestão atual, a gestão anterior, quem foi o engenheiro que aprovou a colocação daquilo, que está inviável. Mais uma vez, o dinheiro público vai ser jogado fora e não vai funcionar. Eu gostaria de saber quem vai ser responsável por isso. Eu gostaria de saber. Eu não, a população que me pediu isso para mim. Inclusive, nós estivemos lá na Regina.
Celular realmente não tem como. Eu imagino como que se faz um projeto, né? Se aprova um projeto, compra-se um produto que não deve ser barato e coloca no estágio e não funciona. É inviável. Então, isso eu gostaria de saber. De quem será essa responsabilidade? Quem vai pagar por isso? Quem vai arcar com isso? O que vai ser feito aquilo lá? Ou vai tirar depois aqui 2, 3 anos, cai no esquecimento, joga fora e o dinheiro foi embora? Isso que eu gostaria de saber. O meu pedido é esse. Essa parte, vereador, é o seguinte, quando nós fomos lá, eles comentaram, você lembra que eles falaram que foi, parece que a Sabesp que doou aqueles bancos, né? Foi doação. Só que a colocação ficou realmente, não tem como entrar e sentar. Então, quem permitiu que executasse essa colocação desses bancos, vocês chegaram a ver, acho que todo mundo viu, né? Não tem como pôr as pernas. Então, realmente, teria que ser retirado. Aí nós fomos em outros lugares para ver se daria para reaproveitar, inclusive no campo de futebol. Não dá, porque a medida é a mesma, então se colocar vai ser a mesma coisa. Então é um dinheiro jogado fora realmente, vai ter que ser retirado e não tem onde colocar esses bancos. Realmente, mesmo se foi a Sabesp que doou, não sabemos isso também, eu teria até que eles nos explicar, também é dinheiro público, né? Claro, com certeza. Não deixa de ser dinheiro público. Coloco o requerimento verbal do vereador Luiz em discussão. Peço a palavra, só um negocinho. Concedo a palavra. Alguém conhece o engenheiro da prefeitura? Alguém, aqui nós estamos em 9, alguém conhece? Eu conheço ele de vista. Eu conheço ele foi 2 vezes no São Roque. Há 2 anos atrás eu fui fazer uma reforma em casa e ele não assinou o negócio. Aí eu fui lá na prefeitura, falaram, você precisa vir na prefeitura, fui na prefeitura para quê? Fui lá, não, porque eu preciso conhecer para quem que eu estou assinando. Eu não precisava saber se você existe ou se você não existe, porque eu devia saber se você existe, porque eu aparato ninguém conhece, agora eu sei que eu não sei. É brincadeira, ele fica lá fechado lá dentro, não sai, ninguém faz. Eu acho que essas funções que estão... Colocar as cadeiras, Luiz, eu já estava lá, custava ter ido lá ver se a cadeira dá certo, não? Não. Então é isso que a população quer dizer. A população quer dizer, mas você colocou você fez um projeto e o projeto inadequado, você não devia ter feito esse projeto. A colocação. Né? Continua em discussão. É umas múmias que somos na casa. Só deixar uma proposta, seu Luiz, acho que não só a questão do ginásio, mas toda a obra que foi feita no clube, desde ginásio até academia, que já estão bastante tempo apresentando problema desde o início, né? Que a gente pudesse ver direitinho aí de quem que foi assinado e se puder adicionar no requerimento verbal, levantar todos esses custos e essas obras aí que foram feitas na Praça Esporte, que a gente viu umas fotos no começo do ano que precisava a gente tomar providência também, né? Recurso nosso que foi feito, não só a gente, mas a própria administração que ocupou agora, ela se sentiu lesada, não adianta mostrar a foto para a população e não tomar iniciativa, né? Ou vai e busca solução com a administração passada ou com a empresa que fez e deixou de fazer, mas mostrar o problema e não tomar solução também fica muito fácil, muito cômodo, né? Então é só isso, minha colocação sobre o seu requerimento verbal, muito bem elaborado. Eu coloco em discussão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se no sentido requerido. Mais algum vereador que não fez o uso da palavra livre de assuntos de interesse do município ou requerimentos verbais? Eu gostaria de fazer um requerimento verbal endereçado também, seja ao prefeito ou ao chefe de gabinete, que informe a essa Câmara um cronograma em que nós sejamos convidados para todas as licitações que tenham na prefeitura. Então, seria a solicitação de um cronograma das licitações para a gente poder acompanhar e fiscalizar mais de perto esse processo de compra, né, que é diário. Quem conhece a prefeitura sabe que diariamente a gente está com o processo aberto, seja alimentação, produto, serviço. Então, que informe através de algum ofício simples um cronograma aí das próximas licitações para que a gente possa estar ciente e comparecer, que é um fator importante fiscalizar o processo de licitação também. Esse é o meu pedido. Coloco em discussão.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade o CIS. Eu vou suspender essa sessão por 5 minutos para, após a gente ler e votar, o que consta da ordem do dia. 5 minutos. Para mim que não deixaram ela levar dentro, fecharam o portão, as mães, estava chovendo, uma série de coisas, sabe? Um monte de coisa ali pra lá. Falei, gente, eu preciso ver, né? Eu ver que está aí, vou ver o que está acontecendo primeiro, depois aí eu converso com você. Vou ver o que está acontecendo. Eu gostaria de falar que é certo, eu respondo, chama da Alexandre, que é o deputado do PI, e pergunta se aconteceu. Ah, tá. Se a gente realmente entrar, é isso mesmo. Na escola, tudo chovendo, o técnico inquietou lá, as mães não invadiam, uma coisa não pode. A gente pegou o aluno lá dentro, levar lá fora, lá, tá? Sério? Tem vez Hoje? Assim, amanhã chovia, o Juninho, que pegar as crianças antes de terminar, pô, tem matéria pra dar. Não. Falei pra mãe, falei, olha, gente, vocês vão me desculpar, mas eu não posso acatar essa reclamação sem eu investigar o que está acontecendo. Se o que está sendo feito é de acordo ou não é de acordo, eu tenho que ver. Falei, não posso acatar. Do jeito que ela fez, você me falou que estava certo. Tá certo, né? Agora, não sei se está feito. Você podia descer uma hora na escola. Vou descer lá. Eu descer com o Ricardo, Daniel, tá certo, não quer ver aqui, tá? Então, você pergunta agora, acho que está certíssimo. Não, que vieram reclamar, eu falei, a sua liberava, deixava a turma entrar, então tem regra que você não entrar, por isso que tem o teu interfone no portão. Aí eu falei pra ela, falei, pode ser que seja ordem, está cumprindo ordem da secretária de educação. Pode ser que ela esteja cumprindo ordem. Eu falei, não estou dizendo que ela está fazendo isso, mas pode ser que ela esteja cumprindo ordem. Falei pra ela, tá? Então eu falei pra ela, vou investigar certinho, envolver certinho esse negócio, né? Depois, até eu tava pensando de quarta-feira lá na escola. Quarta-feira é 5 de manhã. Então, tá precisando de manhã e à tarde, já dá o reforço de terça e quarta. Então, tô precisando de quarta-feira lá. Não, mas assim, bem despistar bastante mesmo, pra não ter problema, né? Nem quero que ela fique sabendo que eu tive essas reclamações. Eu não quero a minha sobrinha. Não é porque também minha sobrinha estiver errado. Não acho que eu vou querer pegar no pé dela. Você não sabe o microfone que deu problema hoje? O seu! O seu deu piti hoje. Se você tirar daí, vou sair daqui. Ah, não brinca não, amor. Essa mofadinha que não é minha. Eu troco do ano, não sei que reclamo. Eu vi, Zé, a minha é pretinha, não dá preta não. Eu vi, você que tá querendo me enganar, não é? Eu troquei, tinha que trocar mesmo. Deixa eu fazer barulho. Mas tá na pintura, só uma barulhinha. Não tá aí. Não, agora tá desligado. Eu tô mexendo aqui, pai. Eu fechei. Não, mas a senhora que tão desvio, sabe uma coisa? Aqui nós temos que trocar, podemos trocar qualquer um com uma lâmpadazinha vermelha, assim, ó. Os meninos, os caras que vão falar assim, ó, tem um negócio vermelho. Olha isso, eu dou conta, viu? Serve no notebook pra ele lá. Agora... Eu vou querer, um negócio lembrar no pendrive. Aí que é no real. É o pessoal? Não é? Isso aqui é um ofício especial para DR. Ah, tá. Não consegue nem fazer da faixa. Tá lombada, tem uma lombada lá, né? Certinho na lombada. É antes da lombada esse aqui, não é isso? Através desse vimos solicitar determinados. Vamos ver se coloca. Vamos fazer assim, né? Vamos fazer desse jeito. Vou estar quebrando para você. Não, mas não, tem o outro. Ah, o outro foi da ordem, mas então eles vão partir. Ah, ele vai pedir a sessão extraordinária? Ah, entendi.
E quem vai pro dia de amanhã com isso? É combinado? Não, mas tem que lembrar que mesmo com vista, ele vai ter que marcar a extraordinária. Sexta-feira, tem já. Você vai dar atendimento, dá um jeitinho de ir correndo. Meu problema é funcionário. Nada disso. Amanhã eu estou pagando. Por que não faz o almoço? Ficar aqui, né? Ficar aqui. Você vem na Santos? Você não vai vir, né? Que dia? Vem? Eu acho que sim, tá? Porque aí, porque para a América, a demanda de pé, ela fica no meu lugar. Eu vou ter que visitar o menino por de casa, não, porque não vier ninguém pra sair. Quinta-feira eu confirmo se eu venho ou não, tá? Porque eu tenho uns compromissos essa semana. Não poder gravar, né? Acho que quinta-feira não tem compromisso. Tá? Eu tenho que fazer depois do depoimento verbal. Verbal? Não, verbal. Mas eu posso. Vou até na gravação. Mas sabe que é coisa que você vai pra mim? Amanhã não vem. Tem uma janta boa aí? Tem uma janta boa aí? Não foi tentar ver, porque tá em casa. Fazer janta não. Ah, é só de vez em quando que eu cozinho, que eu tenho uma birra de fazer comida.
para pedir uma extraordinária, não, só pede Não, eu convoco. É primeiro. Visto e adiamento é uma coisa, você vai estender prazo, vai ver se ele marca a sessão. Olha, parabéns, viu? Aonde vão contar? Você não quer assinando durante, é muita coisa, né? Não, vai ser enviado essa sexta-feira. O que é? Tem 2 projetos? Esse é um só, tem 2, um adia e o segundo a gente vota em primeira discussão. Hoje eu estou ganhando soco que eu estiver de fogo, eu vou fumar fora, legal, né? Não sabia que tinha rancho, viu? E a sopa, tudo que a gente fala, eu vou e eu tava uma delícia. Que delícia! Lá tem, eu adoro, eu também não gosto de você viu? Eu não vi, Tom, é mesmo, né, que delícia. Eu não quero Carlão, eu também. Vem, rubrica aqui enquanto... Bom, então... Tá gravando, né, Márcio? Aqui tá gravando? Desligar isso aqui. Tá gravando. Não deve apagar ele. Eu quero uma coisa. Foi bom. Reberto dos Trabalhos, solicito do senhor primeiro secretário a leitura do material que consta da ordem do dia. Processo 3417, discussão única, projeto de lei número 2017, que dispõe sobre o programa de recuperação fiscal da Estância Mineral de Águas da Prata e da outras providências. Processo 34/17, projeto de lei número 2017, dispõe sobre o programa de recuperação fiscal da Estância Hidromineral de Águas da Prata e da outras providências. Eu coloco em discussão. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra. Eu queria pedir vista Certo. desse processo. Eu coloco o pedido de vista em votação. Se forem favoráveis, permanentes como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Fica adiado por uma sessão. Processo 34. Processo 3517, primeira discussão. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, a qual modifica o artigo 162 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre o prazo de entrega das leis orçamentárias. Processo 35/17, projeto de lei... Deixa eu ver o número do projeto de lei. Projeto de emenda, Lei Orgânica número 1/17, primeira discussão. Eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permanentes como estão, os contrários se levantem. Foi aprovado em primeira votação. Volta para a segunda votação na próxima sessão. Gostaria de convocar os senhores vereadores, devido a alguns prazos de projetos importantes que a gente já vem discutindo, uma reunião extraordinária para o dia 30/6, próxima sexta-feira agora, às 18 horas. Todos de acordo? A gente tem 3 projetos. Um pouco mais tarde. 19 horas? Porque 18 horas faz 5 lá na faculdade, fica muito... 19 horas então? 19 horas, melhor. Pode ser? Todos concordam? Convocação de extraordinária 30/6 às 19 horas? Então fica convocada a próxima sessão extraordinária, sexta-feira, às 19 horas. Terminado o material da ordem do dia, eu passo a palavra livre aos senhores vereadores em explicação pessoal. Eu gostaria de
só fazer o uso em explicação pessoal. A gente tem acompanhado aí a questão da iluminação pública, um assunto cada vez mais presente, principalmente nas noites, né, onde a gente percebe a falta, né, de iluminação pública. E a gente teve uma reunião com o prefeito semana passada aí, onde ele colocou em pauta essa questão. A gente tem um projeto de lei já antigo aí para ser votado, que cria comissão e uma taxa de iluminação à população para suprir os custos que passaram a ser do município no início do ano, e a gente tem tido aí mensalmente um valor de aproximadamente R$20 mil com a manutenção. Então a gente acompanhou, acho que todos os vereadores, todos os bairros, toda a população viu que estava realmente muitas ruas apagadas, né, em estado total de escuridão. E o que acontece? A população nessa mudança ficou sem saber para quem reclamar, onde conserta, onde faz a manutenção desses postes. Então nessa reunião serviu para a gente saber que quem recebe as reclamações atualmente é a prefeitura. Infelizmente o prazo para atender da nova concessionária não é mais de 48 horas como era da Eletro, e sim de 10 dias. Então houve aí um lapso de moradores e de prefeitura para solicitar essa manutenção, e a gente passou por um período aí de ruas, várias, diversas, bairros inteiros apagados. Então acredito que com a força dos pedidos, dos requerimentos, mais a necessidade que se fazia, essa concessionária esteve presente na cidade aí devido a vários pedidos, e creio que 80% dos casos aí conseguiu resolver, né? Então é só para deixar mesmo registrado que atualmente tem esse prazo. Após a reclamação do morador, a prefeitura tem um prazo de 10 dias para poder melhorar. E conforme a gente conversou, eu quero depois, com os senhores vereadores, a gente tomar providência de fazer uma audiência pública sobre esse projeto de lei, que é uma nova criação de taxa à população, né? A gente tem até setembro para aprovar ou não, e a gente poder marcar aí, talvez finalzinho de julho, comecinho de agosto, uma audiência aqui na nossa Câmara ou em local adequado, junto à Prefeitura, junto à concessionária, quem for de interesse do assunto, para a gente discutir junto com a população esse novo projeto de lei, que inclusive tem sido cobrado pelo Ministério Público a criação dessa taxa, né, devido a Eletro, as empresas, né, de todo o país, elas terem se isentado dessa manutenção da iluminação pública e só ficar responsável pelo fornecimento. Então, mais uma responsabilidade aí para nós, para o município, que consequentemente será repassado à população. Porém, do meu ponto de vista, acredito que não devemos apenas cobrar, mas sim dar algum respaldo à nossa população, a nós mesmos, né? Porque prefeito e vereador, a gente mora na nossa cidade e a gente quer, além de pagar taxa, saber um prazo aí para poder ser revitalizado essas luzes também, né? A gente sabe que hoje em dia a luz de LED ela está sendo difundida aí em todos os municípios. O custo de implantação é um pouco alto, porém a médio prazo diminui o custo de manutenção e a iluminação realmente é 10 vezes melhor, né? Então já gostaria de adiantar aos senhores vereadores da gente poder estar fazendo aí, realizando uma audiência, talvez começo de agosto, para a gente discutir esse assunto. E, claro, orientar os munícipes aí a reclamar sobre problemas na iluminação diretamente na prefeitura. Era só isso a minha explicação pessoal. Alguém mais queira fazer uso em explicação pessoal? Essa palavra, presidente? Concedo a palavra, vereador. Eu acho um absurdo, eu acho que essa cambada de ladrão, porque eu acho que só podem ser chamados de ladrão, já não chega esse monte de deputado, essa vergonha no país, uma vergonha nacional, agora a cidade ficar no escuro, sendo o que eles arrecadam de dinheiro, o que todos nós pagamos mensalmente, agora querer a prefeitura sem dinheiro, todas as prefeituras, agora tirar da população mais uma taxa, não é justo. Eu acho que seria justo
assim, desde que fosse... Eu acho que se tem que, todo mundo processa, tem que ir atrás do processo de Electro, tem que ir atrás do Ministério Público, e eles que tirem as taxas, eles têm que abaixar as taxas. Aí sim, a gente pagar uma taxa maior para a Prefeitura. Agora, não é justo, com toda essa ladroeira deles, a gente ainda tem que pagar mais uma taxa. Eu não acho justo, eu sou contra. Eu acho que, não só eu, acho que toda a população não é justo. As pessoas, nós temos condições de pagar 2, 3, 5 reais a mais, mas tem gente que não está conseguindo pagar um mínimo de energia elétrica. Como que vai pagar mais taxa? Não é justo. Então eu acho que, gente, cabe processo isso daí contra a Electro. Não é impossível que eles estão fazendo o que eles querem, derruba todo mundo, sai aí fazendo do jeito que quer. A cidade está no escuro e não é só a nossa cidade. E a Prefeitura realmente não tem condição de manter uma cidade totalmente com a iluminação em dia, sem dinheiro. Então eu acho que a gente, não só nós, eu acho que o Brasil tem que dar um grito, né? Porque não é possível, todo mundo está engasgado. Eu acho que a gente tem que tomar providência, sim. E atrás do Ministério Público, o Ministério Público por tão pouco coisa, faz um estardalhaço, não pode resolver isso daí? Então eu acho que está na hora. Eu estou revoltada com isso. A cidade inteira está revoltada, as ruas inteiras escuras. E não tem 80% resolvido da nossa cidade. A gente está vendo que não é verdade. Eu acho que não tem nem 30%, porque quantos bairros que estão no escuro? E a culpa realmente, eu entendo que não é da Prefeitura, porque não tem dinheiro. Então acho que a gente tem que ir atrás de deputados, já que eles estão fazendo, né, tudo que estão fazendo aí, ver se eles defendem um pouco a população de alguma forma, sei lá, vamos pensar em tomar alguma atitude mais drástica, né? E a Electro nadando em dinheiro, porque só estão tirando dinheiro e não estão fazendo nada, quer dizer, como é que vai ficar isso daí, a nossa situação? Eu acho que a gente tem que achar alguma coisa para ser feita, alguma solução. Obrigada, presidente. Só fazendo um adendo, quebrando o protocolo, isso nada mais é do resultado dos lobbies que existem, né? Nosso presidente aí respondendo criminalmente, presidente da República, né? Telefonia, eletro, empresa de luz, todo mundo fazendo o que quer, o que não quer em cima do povo, né? E realmente é repugnante. E só lembrando que para receber essa taxa que eles querem transmitir ao município, a Eletro, eles fazem esse favor de receber a taxa através da conta da população e ainda cobram uma porcentagem em cima do que recolhe. Mas a gente devia pagar essa taxa para eles, que eles querem que o município paga, mas cobrar a colocação do poste, então, pagar a área que eles usam o poste. Vamos pôr uma lei aí, sabe? Eles têm Verdade, vamos, nós não liga de pagar, só que vocês têm que pagar imposto, então onde vocês põem o poste? Por que eles põem o poste só arrecada? Vamos! A distribuição ainda diz que tem que pôr o poste. Então, não, mas a área do poste vocês têm que pagar. Um pedaço. É um pedaço que põe, nós não pagamos imposto? Eles pagam imposto do poste. Então fica registrada a identificação pessoal da vereadora Regina aí com um adendo nosso de quebra de protocolo meu de Mas E continua a identificação pessoal ao vereador que ainda não fez uso. Essas palavras, senhor? Conceda a palavra, vereador. Existem algumas coisas no município, gostaria até de deixar aqui registrado, lá no São Roque da Fartura, começou-se uma obra no campo de futebol na administração passada. Uma empresa ganhou licitação, mas com o decorrer do tempo a empresa não dava conta mais de fazer a obra. Olha bem, como é difícil, né? O município tem que acatar essa situação porque, veja bem, reúne 3 empresas e aquela que dá o menor preço é aquela que ganha a licitação. Eu sempre achei isso aí ridículo, porque na verdade a empresa que não tem condições de tocar a obra ganha, depois não dá conta de tocar a obra. E essa obra se encontra parada até hoje, não só lá, a mesma empresa ganhou na Ponte Pratina, né? Está lá daquela forma que começaram, fizeram uma parte do serviço e outra parte do serviço está lá parada. Não sei, fica aqui uma indignação, né? Indignação até porque, não que a prefeitura tem culpa, é que a lei funciona dessa forma. Então eu acredito assim que o nosso país faz umas leis que depois essas leis acabam prejudicando as pessoas. Isso traz aí uma certa
dificuldade para o município, para os vereadores, para a Câmara, para o prefeito, a administração, porque eles são obrigados a fazer dessa forma e depois as obras não são concluídas de acordo conforme deveria ser concluída. Aí vai para a justiça, e tem 5 anos para resolver aquela situação, e quem paga por tudo isso são os munícipes, somos nós, né? Somos nós, vamos dizer assim, somos nós, porque nós também moramos no município. Então eu penso assim, eu acho que está na hora do Brasil, como a Regina disse, está na hora do povo brasileiro dar um grito com situações como essa e outras situações como essa da energia elétrica também, iluminação pública, né, que vão só jogando de boca e garganta abaixo para os municípios que não têm condições, né, não tem condições. Os municípios estão numa situação difícil, né, e eles começam a passar tudo para o município, e o município vai ficando afogado, a situação vai ficando cada vez mais difícil. Então, eu acredito até que, eu não sei o que rumo às vezes teria que tomar, acho que todas as câmaras, vereadores, prefeitos, tinham que se unir para fazer alguma coisa. Eu acho que não podia deixar ser engolido a goela abaixo, tudo que eles querem impor, né? Acho que teria que juntar todas as câmaras, prefeituras e fazer alguma coisa, porque não é certo da forma que eles querem fazer. Eu registro isso com um repúdio a esses tipos de coisas que eles fazem de forma errada, porque quem paga são as pessoas mais carentes, principalmente do município, que não tem condições, às vezes, né? Como diz aí, né, voltando um pouquinho na iluminação pública, pessoas que dá o que fazer para pagar a conta de luz para ter a luz, mais uma taxa de luz. Quem paga caro por isso são as pessoas mais carentes, né? E a gente tem que gritar por essas pessoas. Nós também, né, atinge nosso bolso também, nós também não somos pessoas de poder aquisitivo elevado, atinge nós também, mas principalmente pessoas mais ainda, que ganham menos que a gente ainda, são mais prejudicadas nessa situação. Então a gente tem que pensar nisso, porque até quando as pessoas vão ser prejudicadas e às vezes tudo nós falamos amém, falamos amém, eles vão jogando de goela abaixo pra gente, e vai até onde isso? Eu acho que está na hora de que o povo brasileiro, Câmara, vereadores, prefeito e o povo junto fazer alguma coisa, tá? Mas precisa todos, né? Precisava articular essa situação no Brasil, começar a articular essa situação, porque não dá mais para aceitar tudo o que eles querem, da forma que eles querem. Então fica a minha indignação aí, gravada. Muito bem, vereador. Fica registrado explicação pessoal, repúdio. E continua a explicação pessoal os vereadores que ainda não fizeram uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, vereador. Aproveitando a deixa do nobre vereador, que foi muito feliz na colocação aí, em se tratando da Fonte Platina, por exemplo, que dá dó de ver o campo lá hoje. São Roque deu sorte, pelo menos não mexer no campo, dá para a molecada brincar. Hoje na Fonte Platina dá dó de ver o pessoal lá não ter o que fazer. O único divertimento que eles tinham era o campo de futebol. Se quiser ir lá ver, parece que é uma mata. Eles fizeram até de capricho, tiraram a grama, que não podia ter deixado para eles brincarem, terminaram o vestiário e abandonaram a obra. Então é uma coisa muito lamentável. Parabéns pela colocação. Fica registrado também o repúdio do vereador Maurinho em relação ao campo de futebol da Fonte Platina. Tomar providência quanto a isso, saber também, né, da prefeitura, o que está acontecendo, qual que é o problema da relação, e lembrando o vereador também que toda... o cara da fonte lá da firma, e ela não pode fazer nada enquanto não arrumar aquilo lá. Não pode pegar a obra, mas isso é de menos, eles abrem outra firma com outro nome e vai embora. Para participar das licitações precisa ter uma série de requisitos, e todos atendem, né? Você vai fazer o quê? Atende os requisitos. Mas depois da licitação acontece isso. Isso eu estou falando até, desculpa quebrar o protocolo, mas estou falando até porque todo esse tempo de vereador de 4 mandatos com esse agora, essa vida aí, ó, com as empresas, desde o início da primeira vez que eu vim para essa casa como vereador, gente, essa vida aí, todo esse tempo aí, acontecendo as mesmas coisas com essas empresas, elas pegam
começam, não terminam, fazem pela metade, fica por isso mesmo, enfim. O modus operandi deles, né? Fica registrado, então. Mais alguém quer fazer uso em explicação pessoal que ainda não fez uso da palavra? Eu peço a palavra, senhor presidente. Conselho a palavra. Então, também deixo a indignação minha aqui do Jardim das Peneiras, do açude lá, do Vilela lá de cima. Também na gestão anterior gastou-se dinheiro para poder limpar o açude e fizeram a meia boca de serviço na época e também já está tudo sujo de novo, mais um dinheiro que foi gasto, não sabemos nem quem foi a empresa que pegou, até hoje ninguém sabe, que um pegou, passando para outro, ficou 2 meninos lá puxando de varinha a sujeira dentro do açude, está tudo sujo, mais um dinheiro gasto, nós também não sabemos. E também ninguém explicou, vai explicar até agora quem vai limpar, se vai continuar limpando. E segunda semana já para mim que tem peixe já morrendo lá, porque está faltando oxigênio na água. Outra coisa que eu gostaria também que o prefeito atual nos explicasse o que vai ser feito naquilo lá. Porque é uma área pública, é considerado uma área de turismo, né? Que foi aplicada na área como parte de turismo, e até agora não está funcionando nada. Esse é o meu repúdio daquilo lá. Muito bem, vereador, vice-presidente Luiz também, deixando seu repúdio. Mais algum vereador quer fazer uso de explicação pessoal que não fez uso da palavra? Então ninguém mais querendo fazer o uso, eu reforço a convocação para sexta-feira agora, às 19 horas. Desejo a todos uma boa noite, um bom retorno às suas casas. E teremos aí o aniversário da cidade no dia 3, segunda-feira, 3 de julho. Já estaremos no período de recesso. E nossa próxima sessão ordinária será em agosto. Deixa eu pegar a data exata aqui para a gente já deixar registrado. Vai ser uma quinta-feira, 10 de agosto. Próxima sessão ordinária. A extraordinária é sexta agora, dia 30. Bom retorno às suas casas. Boa noite e muito obrigado.